Olá, tudo bem? Hoje eu vou fazer um vídeo, né? Como já está no título, sobre Em Busca do Tempo Perdido de Marcel Proust. Hoje eu estou muito contente porque eu consegui acabar essa obra. Eu levei 84 dias quase ininterruptos lendo. Eu gostaria de trazer um pouquinho sobre o que eu aprendi, o que eu vivi lendo esta maravilhosa obra. E agora eu vou mostrar primeiramente ela, porque era para ter feito um unboxing, eu não fiz. Eu vou mostrar ela antes, cada livro, tudo bonitinho, para depois eu trazer uma resenha ou que eu gostei no livro, né? Porque muitas pessoas querem ler esse livro e muitas vezes falta coragem. E eu queria mostrar que este trabalho de leitura, de perseverança, porque são 7 livros de grande peso e tal, mas eu queria mostrar também que são livros que você consegue ler, né? Porque vi casos de pessoas que levaram 7 anos para ler, eu vi casos de pessoas que levaram 2 anos para ler, né? E há livros, cada livro ele tem um lado fácil, agradável, o lado chato, o lado difícil, mas no final ele compensa. Por eu ter lido os 7 livros, né, eu tenho certeza que no final a convicção, essa alegria que eu estou sentindo de ler é algo maravilhoso, maravilhoso. Eu quero tentar compartilhar com vocês num vídeo que não vai ser muito pequeno, porque eu quero ele com um registro pessoal daquilo que para mim foi uma grande vitória, né? Porque não é só trabalhar, não é só conquistar, mas também você ler uma obra dessa que você fica na sua bagagem literária para a sua vida, você se sente satisfeito, né? Eu quero mostrar primeiramente o livro em si, qual foi o que eu comprei, tudo bonitinho, para que vocês tenham uma ideia, para que você que está assistindo tenha uma ideia das facilidades e dificuldades de cada obra, sim? Vamos lá? Bom, eu li nessa edição, sim, que ó, os 3 livros, sim. Aqui ó, ele vem nessa capinha aqui, nessa caixa, nesse box, né? Que é duro, né? E é muito, vamos dizer assim, eu gostei muito quando chegou, achei uma qualidade maravilhosa. Os livros são capa dura, tá? Vou mostrar cada um por dentro. Aí aqui eu só tive um probleminha. O que aconteceu? Quem lê livro sabe o que acontece. O livro ele incha. Rapaz, quando eu fui colocar aqui, sim, quando eu fui pôr o terceiro, não entra. O livro não entra. Isso aqui vai ser algo que eu vou tentar resolver depois. Mas se vocês for ver, ó, ele deu inchadinha, tá vendo? Todos eles incharam. E por incrível que pareça, parece que foi tudo de um lado só, tá vendo? Ó. Mas isso, todo mundo sabe que isso acontece, né? Os meus livros eu costumo colocar uma fita de fechar caixa, né? Para quem tem desejo de vender, repassar para frente, não aconselho fazer isso. Não, mas como eu não vendo meus livros, eu vou ficar, quando eu morrer, quem sabe meus filhos tocam fogo, mas eu não faço isso não. Mas vamos lá. O primeiro volume vem aqui, ó. Vem 2 livros. Eu vou chamar de tomo para ficar interessante, né? O primeiro tomo vem assim, ó, No Caminho de Swan e A Sombra das Moças em Flor. Algumas versões sai A Sombra das Raparigas em Flor. O que é a sombra? É tipo assim, ele acompanha elas, né? Então elas são, por exemplo, ele é uma coadjuvante nesse livro, né? O segundo
que vem esses dois também, ó, no caminho, O Caminho de Guermantes e Sodoma e Gomorra. E aqui vem o terceiro, que vem A Prisioneira, A Fugitiva e Tempo Recuperado. Se eu não me engano, vem Tempo Redescoberto. Mas aí agora vamos aqui na... Eles têm quase o mesmo padrão, assim, por dentro. Não muda muita coisa, não. Mas, ó, o trabalho é muito bem feito. Assim, realmente ele vale. Assim. Cada livro, conforme eu fui lendo, eu fui colocando as datas, tá vendo? Esse daqui, por exemplo, que ele vem 3 livros aqui dentro. Isso aqui foi meu neto que fez. Eu deixei aqui como uma recordação pessoal. Vai ser legal. Como eu li ele no meu local de trabalho, um pequeno estabelecimento que eu tenho, então o que aconteceu? Eu consegui ler no balcão, numa boa. Esse livro aqui realmente eles têm um pezinho assim, sabe? Mas vamos lá. No custo-benefício, esses 3 livros, que seria, ou no caso esse box aqui, esses 3 tomos desse box, são 7 livros em 3 tomos, certo? Vamos lá. Esses eu paguei R$ 116 na Submarino. Até essa data aqui, se eu tinha me visto, eu tava saindo R$ 194 já. Olha o tanto que eu já economizei. Só que, quando eu fui ver eles separados, eles saem mais de R$ 450, os 7 livros, comprados separados. Por isso que quando eu comprei o box, eu pensei muito nisso. Eu falei, eu vou... Se eu não gostar, eu economizei. Mas se por um acaso eu gostar, eu tive uma grande economia, né? Eu olho muito por isso, mas também a qualidade do livro também ela recompensa. Eles aguentaram o tranco, tá? Não soltou capa nem nada. Esse último aqui, querendo ou não, foi o que descolou um pouquinho aqui, mas nada que desabone a qualidade do livro, não. Não tem como você ler uma obra dessa, lendo, quebrando a cabeça e ela sair do jeito que você comprou. Isso é praticamente impossível, né? Agora eu vou tentar adentrar um pouquinho dentro de um... Eu vou fazer um apanhado geral, como se eu colocasse todos os 7 livros num pensamento só, para que você possa entender, né? Bom, aqui eu já mostrei mais ou menos como é cada livro, né? Eu queria fazer, fiz até certinho, porque eu acredito que na gravação ele sai invertido. Eu fiquei com medo disso e fiz do jeito que eu mostrei agora antes, né? Primeiro, o personagem, ele tem o nome do escritor. Quando você assiste os outros vídeos, eu fiz muito isso. A minha leitura, ela foi totalmente... eu fiz acompanhada, vamos dizer assim. Tem até um canal do Pedro Lefou, que foi assim, o que eu mais assisti, porque eu levei 84 dias, ou seja, eu levei quase 3 meses para ler. Ele leu em um mês, nas férias escolares dele. E ele foi trazendo, ele virava à noite, né? Aí eu peguei muito dele. Então o nome dele é Pedro Lefou, né? Então se você colocar ali no YouTube, você consegue ver as resenhas que ele fez, são muito boas, né? Tem também Tatiana Feltrin. O dela eu não vi tanto, né? E eu, vamos colocar assim, eu achei umas empolgações nela ali que eu me desinteressou um pouco, né? Agora,
Teve um outro canal que eu vi, só que agora da moça também eu não me lembro. E eu fui pegando esse tipo de... por quê que eu fiz isso? Porque é muito difícil você ver pessoas que têm o mesmo gosto literário. É difícil. Por mais que a gente tente encontrar pessoas que gostem da mesma coisa, é muito... Eu não encontrei ninguém assim, e muitas pessoas nem ouviram falar de Marcel Proust. A primeira... esse livro, vamos colocar assim, é, eu já tenho pelo menos uns 2 anos que eu estou namorando ele, né? Ah, e as pessoas que me incentivaram, que deram aquela, vamos colocar assim, o empurrão final para que eu comprasse foi um vídeo que eu vi do Caio Fábio com o padre Fábio de Mello, né? Se eu colocar no YouTube também, você acha que o vídeo deve ter coisa de 1 hora. Foi na pandemia e o padre Fábio de Mello, ele estava lendo. Quando ele fez essa live, eu acredito que foi com Caio Fábio, e ele pega e ele diz que já estava no 6º livro, que o 6º livro no caso é A Fugitiva. E ele comentando dessa leitura que ele estava fazendo, foi o que eu senti, esse desejo de ler, né? E foi algo que eu não me arrependi, né? Vamos colocar assim na linha de tempo de leitura. Vamos colocar assim, o primeiro livro, ele é muito bom. Sabe, aquela ideia de que, por exemplo, de que Proust, o parágrafo dele dura 1 a 2 páginas, para quem, eu diria para quem tem desejo de ler, não se preocupar com isso. Por quê? Porque você se acostuma, né? Você se acostuma. Tanto que, eu vou trazer uma experiência paralela aqui. Por exemplo, o primeiro volume que eu li do Capital de Karl Marx, por exemplo, eu vi pessoas que tinham 6 anos e não conseguiam terminar o livro. Então, e eu peguei e consegui ler. Mas por quê? Porque são livros que você tem que ter paciência e você tem que entender o modo que o autor escreve, o tempo dele. Quando você pega o tempo do autor, né, ou do escritor que seja, você se adapta a isso. Então você consegue colocar isso muito em prática. E com o Proust é a mesma coisa. Você tem que pegar o tempo dele. Então o modo dele escrever. E o personagem dele, ele é um personagem que ele aparece e tem hora que ele observa. Ele é um grande observador. E como grande observador, ele vai pegando e passando as coisas à frente, entendeu? E com relação aos personagens, os personagens ele não se espalha assim numa ideia de em 7 livros colocar 200 personagens. Isso que eu achei interessante. Ele se fixa, é como se ele tivesse criado os personagens e ele trabalha esses personagens que vem do primeiro livro até o último. Então, por exemplo, os personagens eles se desenvolvem conforme o Marcel personagem se desenvolve. Começa de criança, que vai à adolescência, ao descobrimento dos relacionamentos, aos desejos dele, às amizades que também evoluem, aos novos personagens que também no decorrer dos livros vão aparecendo, mas também finalizam num grupo fechado. Todos eles, de certa forma, se conhecem. Isso é legal. Todo mundo se conhece.
Então é como se o livro fosse uma casa onde todo mundo está de alguma maneira ligado. Tanto que eu vou tentar não trazer spoiler, porque também tem uma coisa, pelo volume de escrita que tem esse livro, por mais spoilers que você possa ouvir, eles não vão ser suficientes para estragar a sua leitura, não tem como. Mas, por exemplo, ele traz a ideia das pessoas, dos empregados que convivem, a ideia dos parentes que aparecem e depois desaparecem, né? Por exemplo, tem um personagem que eu achei assim no livro que ele não apareceu quase, que foi o pai dele. A mãe, sim. A avó, que no meu ponto de vista ela é o... Quando você for ler, foque nela, porque ela traz uma história assim de companheirismo sem igual. E a ideia, por exemplo, uma das ideias também que eu tenho que tocar, se eu me esqueça, que é a ideia do homossexualismo. Por exemplo, o personagem não é homossexual, o personagem Marcel, que segundo dizia o escritor era, mas o personagem não. E os outros personagens que ele convive, pessoas que de repente não eram, e ele descobre que eram. Personagens que ele suspeitava de determinado atitude estranha, né? E, e ele vai pelos livros, página a página, tentando achar o que é, o que não é, e se engana muitas das vezes e muitas das vezes está certo. Mas isto na questão do leitor, ele tem que ter essa paciência, porque realmente ah, o tempo neste livro ele é imprescindível, tanto para quem lê como para ele que está escrevendo. Ele não está preocupado em terminar, em entregar uma obra, ele está preocupado em desenvolver a obra. Tanto que, por exemplo, nos primeiros 4 livros, por exemplo, ele desenvolve muito. E esse desenvolvimento é o que muitas das vezes os leitores não têm a paciência e desistem. Por exemplo, o primeiro livro, No Caminho de Swan, ele desenvolve toda uma situação, a questão. Eu vou até trazer vamos dizer assim, um teste para você entender. Ele tem uma chave daquilo que você sente ou daquilo que você come que te faz lembrar do passado, né? Ele traz a história de uma Madeleine que seria um bolinho, uma coisa assim que a mãe dele molha e põe na boca dele. E aquilo traz memórias para ele. Por exemplo, no meu caso, eu não gosto de perfume e nem desodorante forte. Eu não gosto. Por quê? Porque o cheiro deles me traz memórias. E muitas vezes dessas memórias, dessas lembranças, elas vêm e me trazem sensações que muitas vezes eu quero esquecer. Então, por exemplo, eu mesmo, eu gosto muito de um bom sabonete, ah, e um perfume quase imperceptível, sim, ou um desodorante quase imperceptível. Então, nesse tipo de coisa, você nota. Por exemplo, na minha infância, eu me lembro quando eu como, por exemplo, bolacha de maisena com chá, né? E eu me recordo que quando era criança eu comia isto, minha mãe assistindo, ouvindo no rádio, ele correia. E
até a cor do sol, na época, eu lembro. Então, tipo assim, ele trabalha muito isso. O livro, o, os livros, no caso, né? E em toda a obra, ele foca muito nisto. Tanto que há uma questão, por exemplo, da da Duquesa de Guermantes, no caso que ela usa um vestido vermelho e ela quer colocar um sapato dourado, mas ela acaba colocando vermelho porque o marido dela está com pressa. E no último livro, isso no Caminho de Guermantes, que no caso seria o terceiro livro. No último livro, no sétimo livro, que é o Tempo Recuperado, ele lembra ela, ela já com uma certa idade, disto, né? Então, você vê que ele que é muito, tem muito a ver com o que a gente vive, muito a ver. Então ele sabe trabalhar isso. Então por isso que quando você ler a obra, você tem que ter essa perseverança de que nada que ele está escrevendo é à toa. Ele constrói mesmo, é uma construção. Quem ler tem que entender que ele está construindo, construindo. Então, ali existe cada tijolo, existe o cimento, existe a régua, sabe? Existe um plano. E uma das coisas, tanto que é verdade isso, que nessa versão aqui, há determinados lugares que ele faz confusão, né? De um determinado pessoa contra pessoa, pessoas que ele diz que morreu, mas ainda não tinha morrido. E de repente você vê mais pra frente a pessoa aparecendo de novo. Então ele tem, vamos colocar assim, esses pequenos lapsos, que também não é nada de para destruir, não, né? Mas ele usa muito isso. Ah, há uma questão também, por exemplo, Swan, né, que seria no Caminho de Swan, assim, eu acredito que nele mais, que é aquela coisa da, ele é apaixonado por Odete, né? E Odete era tipo uma cocote, no caso, né? E ela pega e tem vários relacionamentos fora e Swan, eu acredito que Swan ali, algumas pessoas podem achar o Conde Charlot mais inteligente. Eu achei o Swan mais inteligente, né? Que era um homem que ele tinha muitos relacionamentos, ele era muito instruído, ele mexia com arte, quadros, tanto que no primeiro livro, quando ele for um conselho para quem leu o primeiro, quando você lê o primeiro, ele passa muitos nomes de pintores. Eu usei muito o aplicativo Pinterest, que eu achei ele mais rápido. Então você coloca o nome dos quadros, os quadros aparecem. Tanto que o próprio Swan, ele, ele foi inspirado numa pessoa que realmente existiu, né? Então, tanto que tem a Berma, que é tipo uma atriz famosa, que também era uma pessoa que existiu, que ele toma como referência, né? Então, aí ele pega isso e tem a parte que ele vai com relação ao relacionamento dele com a Odete, em que ele pega ali, em certa parte foi uma parte que mexeu, trouxe muita recordação, que é do homem bobo, bobo e apaixonado, que faz aquele de tudo para conquistar a mulher, tal, um verdadeiro bocó, vamos colocar assim, né? Qual o homem que não passou por isso, né? Então a identidade, a identificação ali para mim foi até doída. E essa parte durou 100 páginas, um castigo pessoal. Mas a história acaba se desenvolvendo. A partes, isto, tirando, vamos colocar assim, os dois últimos livros, sempre tem as suas 40, 50 ou 100 páginas de chatice. Isso você já pode ler sabendo. Mas eu digo para você, leia até elas. Não pule, porque determinadas partes, eles com o tempo elas voltam. E essa volta
De repente você vai se sentir mal porque você pulou. E querendo ou não, quando você vai lendo o primeiro, segundo, terceiro, quarto livro, você deve prestar bastante atenção nesses quatro. Por quê? Porque a prisioneira, a fugitiva e o tempo recuperado, ele tem que foram os 3 livros que ele já tinha morrido. Então ele não tinha ditado. Só que são os 3 livros aonde ele menos ele reduz, vamos colocar assim. Ele reduz mais, as coisas acontecem mais rápido, mas também é onde ele começa a colocar, vamos dizer, na construção, as janelas, os canos, entendeu? É onde ele já começa a colocar as telhas da casa. Então é onde você começa a entender que as coisas se completam. Então, a prisioneira, então, principalmente, eu não quero tentar falar, mas vou. O livro, quando chega na prisioneira, as pessoas. Eu tive essa ideia de que seria uma pessoa presa numa casa. Não. É uma pessoa presa num relacionamento. A fugitiva é uma pessoa fugindo de um relacionamento, né? Então, ali você também começa a entender o personagem. Por quê? Porque ó, o Caminho de Swan tem ele e tem Swan e vai se construindo a história. A Sombra das Raparigas em Flor, ele fica um pouco em segundo plano, por quê? Para que possa entrar essas moças que vai percorrer todos os livros, as amizades, principalmente Albertine, né? Aí, e Sanlup também. Cara, Sanlup adentra também ali e faz muita diferença na obra. Mas quando chega ali no Caminho de Guermantes, que começa a entrar nos salões aristocráticos, que você começa a ver como o rico, ele também é, vamos dizer assim, superficial, sim. E também tem uma coisa que eu queria até trazer, eu estava pensando nisso. Não sei se você já assistiu o programa do Amaury Júnior. Quando ele vai nas festas, ele ia nas festas ou vai, eu não sei nem se ele ainda faz esse tipo de programa. Mas ele vai nas festas e de repente vê aquele monte de gente arrumada entrando. E de repente ele tá lá dentro também. E o dono, esse aqui fez a festa, fulano e tal, não sei o que. Marcel, ele mostra essas conversas. Sabe? Quem é que tá dentro, quem é que eu quero que esteja aqui, quem é que eu quero que não esteja aqui. Então, tipo, é bem supérfluo, mas é importante porque para você conhecer como eram as pessoas, que não muda. A gente tem a tendência de achar que as pessoas de antigamente elas eram menos pecadoras que hoje, menos ah, mais inteligentes, né? Mais cultas. E quando você vai ver, tipo assim, não muda. Não muda. Isso é uma percepção aqui de tempo que vai se tendo nessa obra. E quem lê sabe disso. Começa a entender que ser humano é ser humano. Né? A diferença muitas das vezes é esse aparelho, é um carro que de repente agora é de um jeito, daqui 100 anos é diferente, ou antigamente era cavalo, né? Então, mas o ser humano ele é o mesmo. É só um grau de instrução em determinadas coisas que muda. Mas aí, no Caminho de Guermantes, eles permeiam muito isso. Então, se torna. É um dos livros que ele tem um período de chatice extrema. Mas ele é imprescindível, porque os personagens também começam a aparecer ali. E você vê pessoas que não eram aceitas, que depois são aceitas nesses meios, né? Tal. Aí chega em Sodoma e Gomorra, que quando eu comprei a obra, eu achei
que esse era o livro que eu queria mais ler. Porque eu achei assim, que essa ideia de Sodoma e Gomorra, que seria a, a ideia do homossexualismo, sim, a, que inclusive ele, na obra dele, ele traz como invertidos. Ele traz como invertidos, tal. Então ele vai trazendo pessoas que aí o Conde Charlot ele é a, vamos dizer, a rainha, né, nesse sentido, né? Tanto que tem uma cena lá que tá ele com o Jupien, né? E ele, Marcel, ele está assim escondido na janela, assim no alto, e ele começa a ver o, o Conde Charlot e o Jupim na porta e meio que um rebolando pro outro, um negócio meio estranho. Aí eles entram pra casa do Jupien e Marcel corre pra ver o que é, vê o gemido lá e tal, e os dois de repente estão se limpando, mas essas coisas não precisa explicar. E você chega a rir, porque chega a ser os seus mistérios do livro, né? Mas aí depois, como vai se desenvolvendo, o, a obra, você vai vendo assim, por exemplo, que Sodoma e Gomorra não foi o melhor livro. Foi aquele que eu achei que seria o central, mas não. Ah, ele não trouxe assim tanto apego quanto eu achei. Mas ele também, eu meio que divido essa obra de 7 livros nos 4 primeiros, que eu creio que é o desenvolvimento, e os 3 últimos, que são as conclusões. Porque a prisioneira e a fugitiva, eles são conclusões da vida amorosa do Marcel. E o tempo recuperado, ele é a conclusão da obra em si, sabe? E é interessante, assim, no tempo recuperado, que a questão da guerra, caso Dreyfus também, ele é bem desenvolvido, assim, né, que quem foi um militar que acusaram de traição na França, mas depois ele foi preso e tudo, ah, mas foi mostrada a inocência dele, né? Mas até essa inocência passaram-se anos. Então, aí a ideia do tempo ali, esse caso ele é esquecido. Aí entra a guerra. Cara, a guerra é algo assim interessante, mas a guerra tem algo, ele mostra tudo na visão dos abastados, vamos colocar assim. Aqueles que têm muito. Então, no caso com o Charlu, tem uma cena também que ele, ali, quando o Marcel ele entra no hotel, encontra as pessoas estranhas ali e tal. Na realidade, o hotel era meio que um prostíbulo, mas só que de homens. E de repente, quando ele. Tá, antes disso, tem até um padre lá dentro. Né? Um padre também, no caminho da homossexualidade. Aí ele vai e sobe, um homem que está sendo chicoteado, estavam batendo muito nele lá, e ele achou que era um espião. E quando ele vai, consegue contornar e olhar pela janela do lado de fora, e ele vê quem? O Conde Charlu amarrado num, em atitudes sadomasoquistas, né? Então, interessante que o gerente é o tal do Jupien, que a sobrinha de Jupien, que era tipo uma costureira, um alfaiate, né? Assim, e que se casa com o Morel, que tenta ter um relacionamento com o Morel, vamos colocar assim, só que Morel é um jovem que tem relações homoafetivas com o Charlot, que no final das contas acaba tendo, o Morel acaba tendo relações sexuais com o, um outro personagem, que eu não vou colocar que eu vou trazer spoiler, que você passa o livro achando que ele é heterossexual.
Então, é um livro cheio de reviravoltas. Ele passa, no caso, vamos colocar assim, da prisioneira fugitiva. Ele passa esses livros e um pouco antes também tentando descobrir se Albertine era também homossexual ou não. E ele vai desenvolvendo as ideias e você vai pegando e vendo que as pessoas não são aquilo que elas se apresentam ser. Que, vamos colocar assim, nos meus 46 anos, com cabelo branco, eu já notei isso, né? Muitos dizem ser parafusos e são porca, e muitos dizem que são porca e são parafusos. Então, tipo, você começa a ver isso. Ele, ele tem uma escrita inteligente. O livro não é difícil. Não, não. Não há dificuldades. Ele não usa palavras rebuscadas, sabe? Por exemplo, Sertões de Euclides da Cunha. É o livro que eu estou me esmerando para ler e eu parei, veja bem, eu parei, comprei essa obra, eu consegui terminar essa obra, fazer uma releitura de A Revolta de Atlas, de Ayn Rand, que é um livro de 1116 páginas, se não me recordo. Fiz releitura e não acabei os Sertões. Por quê? Porque Euclides da Cunha usa tanta palavra assim rebuscada que o livro se torna que você perde muito a linha do livro tentando descobrir o que ele está querendo dizer. Então muitas vezes não é se torna uma literatura, se torna um livro de pesquisa. Agora nesse caso aqui não, você consegue desenvolver, claro, com paciência. Por quê? Porque no meu caso, eu, dependendo do livro de literatura, assim, romance, por exemplo, eu consigo ler 100 páginas no dia. Já cheguei a ler 120 páginas no dia. Esse livro, o máximo que eu consegui foi cerca de 70 páginas. Por quê? Porque realmente ele demanda paciência e ele demanda atenção. Não adianta. Se você não focar, você perde o fio da meada. E tem pessoas que não voltam, eu volto e tento ler. Só quando eu pego uma meia ideia e digo assim, não, isso aqui foi meio que irrelevante, aí eu não volto, porque eu sei que o contexto já vai me trazer o que tem que ser, né? A ideia que quer passar, a situação, né? Mas é isso. Os personagens, assim, alguns, para trazer um ânimo de leitura. Por exemplo, a empregada dele, a Françoise. Cara, ela permeia aí pelo menos cerca de 5 livros, né? E ela é uma personagem também importante na situação. A mãe dele também não aparece tanto, mas quando aparece faz diferença. A avó, como eu disse, é importante. Tem o Bloch, que seria um judeu também que está tentando entrar nesse mundo, né, dos abastados, vamos colocar assim, né? Ah, as, tem princesas, mas princesas falidas, sim, princesas falidas. Essa questão de ir na casa dos Guermantes, na casa dos Verdurand, né, das Vila Parises também, que são casas, tem também outras várias pessoas. Sobergote também, que é um personagem de uma pessoa que existiu também. Então, o Elstir também, que seria um pintor, assim, que ele faz um quadro quando o Marcel vai na casa dele para atender. Aí de repente quando a Elstir chama ele, ele nota que Elstir conhecia a Albertina, que seria a pessoa que ele estava interessado, mas que no final das contas ele acabou conhecendo todas as amigas, mas as que ficam mesmo assim
vamos colocar assim, que seria, no caso, A Sombra das Raparigas em Flor, seria Albertine e Andrei, né? Que seria aquelas mais que permanecem assim durante os outros, né? E ele vem trazendo tudo isso, vamos colocar assim, e dentro de toda esta obra fica uma satisfação quando você termina. Fica, fica. Eu gostaria de. Eu, eu quero ser o mais sincero possível. Eu gostaria de dizer assim: não, o livro é chato, não, que não sei o que. Não, ele tem momentos que você quer desistir. Tem, quer, mas quando você transpõe essa dificuldade, né, que seria mais o prolongamento do assunto, você sai satisfeito. É impressionante. Você sai satisfeito, né? Porque ele exaure a, a, a ideia que ele quer trazer. Ele morre antes das edições, mas quando você está lendo, principalmente o Tempo Recuperado, nas últimas páginas, ele faz uma. Vou colocar assim, nos 3 últimos livros, ele filosofa e ele começa a trazer a filosofia que durante os outros livros você vê escondida por baixo do pano. Então, nessa filosofia, nesse entender que ele traz, você se sente muito satisfeito. São os 3 últimos livros, eles devem ser lidos com mais paciência do que os 4 primeiros. Você deve, porque ali você vai começar a ser alimentado daquele. Porque quando você começa os primeiros, você sente falta de um raciocínio mais filosófico. Mas nos últimos livros, nos 3 últimos, você recebe isso. Na metade da obra, vou colocar assim. E no último livro, então, quando ele trata sobre o tempo, que é uma coisa que eu medito quase todos os dias, eu tenho a filosofia de que o tempo é o maior prêmio que Deus nos dá e também aquilo que nós não conseguimos segurar. Então, aproveitar o tempo é comum, é importante. Isso não vem deste livro, mas esse livro só consagrou meu raciocínio sobre o tempo, né? Que vem é como a ideia de ter 2 carros. Você tem 2 carros, porque é um sonho que você tem que ter 2 carros, mas de repente você se vê trabalhando para sustentar os 2 carros. Então você perde tempo de aproveitar os 2 carros, quando muitas das vezes se você tivesse vendido um, você não precisaria se matar para sustentar o outro, mas andaria nele e sentiria satisfeito, né? É como muitas pessoas que compraram essa obra, mas por desejo de ler e deixam ela de lado, porque já conquistaram a compra. Mas não é a compra que faz a diferença, é o tempo que você gasta lendo a obra, por isso que você leva, né? Porque isso aqui é matéria, e é a ideia que está aqui dentro que vai fazer toda a diferença. Então compensa, né? Eu poderia ficar muito mais tempo. É um vídeo que ficou longo, né? Assim, mas eu queria fazer isso porque vale a pena ler. Eu gostei dessa edição. Se você pode comprar uma de cada vez, se fossem as minhas condições, eu compraria de verdade separado. Porque também dá aquele prazer de terminar um livro e começar o outro. Mas aqui também esse prazer ele é saciado, né? Para uma pessoa que é bibliófila, você sabe que quanto mais livros você tiver na mão, mais gostoso é. Mas isso aqui não desabona também na obra, porque é boa. Outra coisa que também, muitas das vezes, esse livro ele é bem, vamos dizer, ele é condensado, então tem partes que muitas vezes que as palavras estão juntas, não é um erro. Eu acho que é um modo deles deixarem tudo na edição mesmo, bem certinho, né? Entendeu? Então, leiam. Eu vou tentar deixar a parte de comentários aberta para
caso alguém queira trocar ideia comigo sobre o livro, porque querendo ou não, não se acha tantas pessoas que... Muitas vezes tem muitas pessoas que têm, mas não que leram, né? E você que parou na metade, eu digo para você que se esforce para ler. Eu vi pessoas, youtubers que falaram, vão tentar e nunca conseguiram. Eu vi pessoas que parou no caminho de Guermantes e não continuou. Então eu digo para você, tente, se esforce. Sim. Espero que eu possa ter ajudado. E também procurei me expressar ao máximo, porque realmente quando eu acabei eu fiquei muito feliz. Agradeço muito a Deus por ter me dado essa alegria, porque eu li essa obra, eu li Os Pilares da Terra, os 3 livros também, que é uma obra gigantesca. Os Miseráveis, que é meu plano ler a segunda vez. A Revolta de Atlas também, que eu li a segunda vez. Eu quero ler Os Miseráveis de novo, porque eu quero absorver isso, como o Conde Drácula, que também eu já li esse ano e eu quero ler de novo, né? Então são obras que fazem a diferença, né? Como a Bíblia, que eu li 7 vezes, e só o Novo Testamento acho que eu li umas 30, mas a satisfação de dizer isso de uma pessoa que usou o tempo naquilo que gosta. Porque livro, você tem que ter o livro dentro do que você gosta. Não compra aquilo pelo que os outros acham, mas aquilo pelo que você sente que vai te completar. Assim, ler é um privilégio. Não pode ser uma obrigação, tem que ser um privilégio. Ler esses livros tem que ser um privilégio. Sim? Que Deus abençoe muito sua vida, a sua vida material e literária. Que você seja cada dia mais inteligente naquilo que você lê e faz. Dá um like.